Depois das últimas notícias a respeito do Flávio Bolsonaro, eu já tenho convicções de que o Bolsonaro vai cair. O Bolsonaro não vai cair por causa dos eventos de corrupção. O Bolsonaro vai cair porque a elite decidiu que não quer Bolsonaro no poder. Isso porque a elite tem condições de controlar as investigações. E como as investigações estão continuando, isso significa que as elites querem derrubar o Bolsonaro. E olha, se as elites quiserem derrubar o Bolsonaro vai cair. Simples assim. Até então, eu imaginava que o Bolsonaro tinha conseguido convencer as elites que ele faria atrocidades com o povo brasileiro, atrocidades do tipo reforma da Previdência, mas as insurgências do Bolsonaro na tentativa de não ser tão cruel podem ser o motivo pela continuidade nos processos. O que eu estou querendo dizer de alto e bom tom é que a continuidade das investigações a respeito do Flávio Bolsonaro mostram que as investigações vão continuar até o Bolsonaro cair. E agora, e sobre os últimos eventos? Então o Queiroz teria movimentado 7 milhões de reais. Por que essa notícia só veio agora? Essa notícia demorou a sair porque o Bolsonaro está resistindo. Então, enquanto o Bolsonaro continuar desafiando, mais podres a respeito da família Bolsonaro vão sair. É assim que funciona o modus operandi. O que eu estou querendo dizer aqui, de alto e bom tom, é que o Brasil não persegue coisa errada, o COAF não está nem aí para coisa errada. O que está acontecendo nesse momento é que as elites fecharam com o Mourão no intuito de mourãolizar o Brasil. E pode ser que os próximos eventos já tragam diretamente o Bolsonaro. Na prática, o Flávio Bolsonaro, obviamente, dono de parte desse dinheiro do Queiroz, porque não faz sentido algum ele ter pedido no STF a interrupção das investigações se ele não tivesse nada a ver com o caso. Uma investigação a respeito aí de R$1.200.000 agora passa para 7 milhões de reais e eles já apontam um enriquecimento do Flávio Bolsonaro exatamente para que fique mais difícil para que os bolsominions continuem protegendo o Flávio Bolsonaro. Por outro lado, roda no WhatsApp umas mensagens do tipo, vão criar fake news, né? É mais ou menos aquela mensagem bíblica de que os homens apodrecerão na terra, eles vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. O detalhe é que a família Bolsonaro está menosprezando demais a inteligência do povo. Primeiro, que a família Bolsonaro tinha certeza que seu esquema de Twitter, Facebook e WhatsApp teria mais condições de influenciar na opinião pública do que as mídias tradicionais. A grande realidade, gente, é que as mídias tradicionais, elas chegam na casa de todo mundo, eles têm toda uma estrutura jornalística, e agora, quando a gente pensa Globo de um lado, Folha do outro, e aí os demais canais assumindo a situação, o bicho pega. E outra coisa, a Globo agora puxa a orelha da Record, o que significa que a Record vai ter que falar sobre o assunto. No momento que a Record falar sobre o assunto, a grande massa de manobra do fanatismo evangélico vai ficar sabendo. E vai ser muito difícil a Record continuar se omitindo a respeito disso. A gente tem um canal a favor e um canal contra. No momento passado, em que a perseguição era contra o PT, todos os canais estavam contra o PT. Então ninguém cobria movimentos a favor do PT, ninguém cobria manifestações a favor da libertação do Lula, ninguém cobria nada. Só que nesse momento, como alguns veículos já estão mourãolizando o Brasil, dando chibatadas no Bolsonaro, esse veículo que está trabalhando contra o Bolsonaro chama a atenção das pessoas. Espera aí, a Record não vai falar nada sobre o assunto? A Record está protegendo o bandido? Quem falou que não tem bandido de estimação são os eleitores do Bolsonaro que agora estão compartilhando o WhatsApp falando que precisamos proteger o Flávio Bolsonaro, vão inventar mentiras sobre nós. Mas isso é só um parênteses. O mais importante é que nesse momento a situação está bem difícil. Se a Record não se posicionar a respeito desse assunto, já que tem veículos oficiais como a própria Rede Globo, a Folha, Estadão, se a Record não se posicionar, ela vai assinar embaixo da
parcialidade jornalística, que significa que vai ficar bem claro que a Record é um órgão de proteção dos Bolsonaro. Então, na prática, o que acontece nesse momento é que parece que as elites não querem acordo com o Bolsonaro. Até então, eu imaginava que era uma chantagem para pegar parte do dinheiro de publicidade, né? Uma forma de dizer, se não soltar dinheiro de publicidade para nós, você cai. Mas o que é perceptível nesse momento é que, como o Bolsonaro se mostrou pouco domesticável, eles chegaram à conclusão que é mais interessante derrubar o Bolsonaro e colocar o Mourão. Há quem diga que o Sérgio Moro está dentro do governo Bolsonaro, trabalhando pela queda do Bolsonaro. Eu não sei se isso é verdade. Agora, que esses veículos vão pegar pesado, que as investigações vão continuar para derrubar o Bolsonaro, agora eu estou certo disso. Mesmo com ele sendo a favor da reforma da Previdência, mesmo com ele sendo a favor de todo entreguismo, as investigações continuam. O que significa que o Bolsonaro não conseguiu ser sequer um Temer, ele não conseguiu ser sequer um cachorrinho das elites. Agora é a hora de falar com o próprio Bolsonaro, é melhor já ir se acostumando. O Bolsonaro que achou que era tão fácil assim ser o presidente que ia quebrar a Rede Globo, ser o presidente que ia calar a imprensa, ser o presidente que ia instituir o fake news como veículo oficial de mídia, agora precisa repetir a triste história bíblica daquele pai que teve que sacrificar um dos filhos. Vamos ver o que vai acontecer. Claro, isso é só uma opinião, mas, infelizmente, vocês, eleitores do Bolsonaro, a dica que eu dou para vocês é: parem de apoiar o Bolsonaro, porque senão a vergonha vai ser muito grande. Todo mundo já percebeu que tem muita falcatrua por aí. E vocês foram aqueles que usaram a bandeira de eu não tenho bandido de estimação. A gente vota nele. Se ele for corrupto, a gente tira. Ou então, chama ele de corrupto, bip, né? Chamam ele de nazista, chamam ele de fascista, chamam ele de racista, porque ninguém pode chamá-lo de corrupto. Pessoal, por favor, se inscreva no canal Leonardo Estopa. Muito importante que vocês marquem as notificações, porque o YouTube desmarcou todas as notificações. Então, se você já for inscrito, marque as notificações. Muito obrigado e até mais tarde.